E a gente já começa a edição desta segunda-feira falando sobre os crimes violentos que foram registrados em Uberlândia neste fim de semana. Um fim de semana sangrento. Foram 3 homicídios registrados. Uma das vítimas foi assassinada com 14 tiros na Avenida Rondon Pacheco, aqui em Uberlândia. E esse crime teria acontecido por causa de uma confusão que aconteceu dentro de uma boate. João Ricardo vai trazer as informações para a gente desses casos. Outro crime foi no bairro Jardim Europa, onde um homem foi esfaqueado na frente de uma distribuidora de bebidas, onde aí vítima e agressor teriam se desentendido depois de uma discussão. Houve ali uma troca de agressões, tudo registrado tanto por testemunhas quanto por câmeras de videomonitoramento. A gente tem outro caso também no Jardim Europa, onde um motorista de um carro, esse homem que estava com sinais de embriaguez, foi agredido depois de causar um acidente e tentar bater na motorista de outro veículo. As pessoas que estavam ajudando aí as vítimas também teriam sido ameaçadas. Muita confusão. E além dessas ocorrências que nós temos imagens para mostrar para você aqui na tela do Cidade, um outro caso também foi registrado no fim de semana porque um homem foi encontrado morto dentro de uma caminhonete no bairro Tayamã. Agora o João Ricardo Camilo ao vivo com a gente traz todas as informações dessas histórias e o mais importante, a atualização desses casos. Pelo menos em um deles houve prisão, mas os outros estão sendo investigados agora pela Polícia Civil. É isso, João. Boa noite para você, boa semana. É isso mesmo, Lu. Vou começar por essas atualizações. Muito boa noite para você, para quem está junto com a gente no nosso Cidade Alerta. Vamos juntos, então, mais essa semana, depois de um fim de semana muito violento aqui na cidade de Uberlândia. E a pergunta, claro, que fica a partir dessa série de ocorrências é o que tem sido feito. Bom, a gente viu aí que teve ocorrência no Lídice, bairro Jardim Europa, no Mansur e também no Tayamã. Mas agora o cenário ele é um pouco diferente. Ele é aqui no Marta Helena, onde fica a delegacia da Polícia Civil, de onde eu falo ao vivo no início da noite dessa segunda-feira, porque a Polícia Civil confirmou para a nossa equipe que está investigando cada um desses casos. Na situação do homicídio registrada por uma câmera de segurança na frente de uma distribuidora de bebidas no bairro Jardim Europa, a polícia já confirmou que um homem foi preso em flagrante, sendo aí o principal suspeito desse homicídio depois dessa verdadeira confusão. Quanto aos outros crimes, a polícia também já nos confirmou que todos esses inquéritos foram abertos e agora há esse procedimento. Então, para entender não só a autoria, ou seja, as pessoas que cometeram cada um desses crimes, mas também como se constituiu, o que foi feito durante esses crimes e também a motivação, circunstância de cada um desses fatos. Os crimes estão sendo investigados, agora abre aquele prazo para que a polícia conclua então o inquérito para cada um desses fatos. Fato é que no caso do bairro Jardim Europa, um homem foi preso pela Polícia Militar ainda em flagrante durante o domingo, horas depois desse crime. Quando a gente volta e faz uma cronologia para o que aconteceu aqui em Uberlândia nesse fim de semana, Luciana, a gente precisa ir para a madrugada de segunda-feira. Foi o primeiro deles que foi registrado, inclusive imagens que chamam muita atenção, porque tudo teria começado ali durante a madrugada em uma discussão dentro de uma boate aqui da cidade. Dá para imaginar também quantas pessoas foram colocadas em risco diante dessa situação. Um homem ele foi assassinado com pelo menos 14 tiros na Avenida Rondon Pacheco, na região do bairro Lídice, aqui na cidade. Como eu disse, começou tudo, segundo a polícia, em uma confusão que teria acontecido dentro dessa casa noturna. Uma funcionária, inclusive, desse estabelecimento chegou a presenciar o momento que a vítima teria tido ali um atrito antes de deixar o local. Depois que ele saiu, foi para a área externa, ele foi atingido por pelo menos 14 disparos que já foram contabilizados então pela Polícia Militar. A polícia conseguiu levantar então que essa vítima ela tinha 37 anos e tinha várias passagens pelo sistema prisional. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, ele foi até o local para fazer o resgate dessa vítima, mas quando os militares chegaram, ela já estava sem vida. A morte foi constatada ainda no local, na frente dessa casa noturna. Segundo a Polícia Militar, outro homem que não tinha relação com essa história chegou a ser atingido por uma bala perdida. Isso porque foi uma série de tiros disparados, então, contra a vítima desse homicídio, mas ainda uma outra pessoa que não tinha relação com essa história acabou sendo atingida
por um desses tiros e essa vítima precisou ainda passar por cirurgia. A polícia agora trabalha para identificar quem seria o atirador. Ele estaria aí, segundo as primeiras informações que estão sendo levantadas pela polícia, e essa informação é importante, ele estaria acompanhado de um comparsa. Então seriam duas pessoas que agiram. Um teria aí dado apoio a esse crime e o outro teria, portanto, atirado por pelo menos 14 vezes, fazendo um homem, uma vítima, então, nessa situação. A gente está aqui acompanhando os detalhes dessa apuração na frente da delegacia aqui no bairro Marta Helena, por isso essa movimentação, e eu espero que você entenda aí de casa, mas depois dessa situação toda ainda que aconteceu, ainda na madrugada de sábado, que terminou na morte de um homem e também uma outra pessoa ferida que passou por cirurgia, teve um outro homicídio já, isso ao longo então da madrugada de domingo, dessa vez no bairro Jardim Europa, na porta então de uma distribuidora de bebidas. A vítima, ela chegou a ser esfaqueada. Esse outro crime, assim como esse que aconteceu na frente da casa noturna, também foi flagrado por uma câmera de segurança que mostra os detalhes dessa situação toda. As imagens, elas acabam revelando uma barbaridade que aconteceu então no local. Testemunhas já foram ouvidas, viu, Luciana? Testemunhas já foram ouvidas nessa situação. Disseram aí que eles presenciaram um homicídio que teria, aliás, presenciaram não só homicídio, mas também agressões que teriam acontecido, uma discussão que teria acontecido antes dessa situação. Eles estariam ali envolvidos em uma briga, né? Isso teria envolvido ainda uma outra mulher que estaria ali acompanhando e o marido que foi tirar satisfação do porquê teria discutido, então, porquê teria começado essa discussão. A partir daí, esses dois homens acabaram tocando socos e empurrões que foram constantes até que um desses envolvidos saiu do local. Para que você entenda, e claro, são muitas as informações, são muitos os detalhes então desse boletim de ocorrência, e aí eu vou só recapitular para que fique bastante claro. Havia ali três pessoas, um homem acompanhado de uma companheira e um outro homem, eles estariam em frente a uma distribuidora de bebidas, momento que teria começado uma discussão envolvendo essas três pessoas. Esse homem que estava acompanhado da companheira, ele saiu do local, mas voltou horas depois, momentos depois dessa discussão, e segundo a polícia militar, voltou com uma faca e teria ele disparado por pelo menos, esfaqueado 9 vezes essa vítima. Após, ainda segundo a polícia militar, após ferir a vítima diversas vezes, esse homem não resistiu e acabou morrendo no local, né? E quanto ao agressor, bom, depois desse esfaqueamento, então, registrado por uma câmera de segurança, uma imagem chocante que revela aí a barbaridade desse crime, esse agressor teria ido para casa, mas por meio de denúncias anônimas, a polícia militar conseguiu prendê-lo, então conseguiu fazer a localização ainda no domingo e fazer a prisão em flagrante desse homem, acusado, portanto, suspeito, né, de ter esfaqueado essa vítima em frente a uma distribuidora de bebidas. Bom, não para por aí não, viu? Ainda no bairro Jardim Europa, um outro crime bastante violento, uma outra situação bastante violenta. Um homem com sinais de embriaguez desrespeitou um sinal de parada obrigatória e causou um verdadeiro acidente. Ele acabou atingindo, após uma batida ali, né? O motorista que causou esse acidente saiu do veículo com esses sinais de embriaguez constatados então por testemunhas, pegou um pedaço de madeira e começou a bater nessas pessoas que acompanhavam, que presenciaram o acidente, inclusive no motorista de um outro carro. Ele só conseguiu ser preso aí depois que motociclistas e testemunhas o perseguiram, então, e conseguiram também, conseguiram prender esse homem. Um motociclista, ele, inclusive, passou com um motociclista passou com a moto por cima do motorista. Foi uma verdadeira confusão, então, registrada no bairro Jardim Europa. Bom, depois de ter causado esse acidente, batido em outras pessoas ali, em testemunhas, ter sido perseguido por essas testemunhas e até mesmo atropelado, ele precisou ser encaminhado à unidade de atendimento integrado do bairro Planalto, sob escolta policial, e ainda dentro do carro dele, o carro que ele estava dirigindo no momento que esse acidente aconteceu, a polícia encontrou latas de bebidas alcoólicas, então, vazias. Bom, diante de todo esse cenário, foi dado voz de prisão a este motorista por, entre os crimes, direção perigosa. Já o motorista desse outro carro, que acabou sendo agredido por esse motociclista que estava com esses sinais de embriaguez, ele dispensou atendimento médico. Tudo isso, Luciana, conforme a gente vai contando essa história em ordem cronológica para tudo que tem acontecido, então, aqui na cidade, desde a madrugada deste sábado, a gente tem imagens que mostram as confusões que aconteceram, as barbaridades que aconteceram, registradas inclusive por câmeras de segurança. E vou até respirar um pouquinho porque foi um fim de semana violento e não para por aí, porque além dessas situações, também
teve um crime no bairro Mansur, que aconteceu então um roubo à residência. A polícia suspeita aí que foram 4 homens que teriam praticado então esse roubo. Durante esse roubo eles acabaram levando uma caminhonete, mas ao fugir no veículo roubado, esses criminosos foram atingidos por tiros. E tiros por arma de fogo, por verdadeiros tiros aí, e 2 indivíduos eles foram atingidos por esses tiros. Dos 4, 2 deles foram atingidos. Um recebeu um disparo nas costas e depois procurou atendimento na Uai Roosevelt. Já um outro sofreu um ferimento na cabeça, chegou a ser socorrido para o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia, mas não resistiu e a morte foi confirmada no hospital. A polícia ressaltou que as pessoas feridas estavam envolvidas nesse roubo e que continua fazendo levantamento então para tentar localizar os outros 2 criminosos que participaram então desse crime, claro, tentar identificar quem seriam os autores então desses tiros envolvendo essa confusão desses criminosos, quem teria disparado esses tiros na caminhonete roubada. Ainda essas pessoas não foram identificadas. Mais uma vez, vou reforçar para você, são muitos os detalhes desses diversos crimes que aconteceram nesse fim de semana aqui em Uberlândia. O primeiro deles, em frente a uma casa noturna no bairro Lídice, na Avenida Rondon Pacheco, que terminou na morte de um homem ainda no local, e um outro homem que não tinha relação com essa história, que foi atingido, passou por cirurgia. Depois, mais um homicídio no bairro Jardim Europa, registrado ali em frente a uma distribuidora de bebidas. Nesse caso, um homem já foi preso, o homem que seria responsável em ter esfaqueado depois de uma discussão essa vítima. Depois uma nova situação, um acidente de trânsito que acabou se tornando ali uma verdadeira confusão também no bairro Jardim Europa, que terminou na prisão desse motorista que havia então sinais de embriaguez e vai responder pelo crime de direção perigosa, depois de, além de ter batido, ter agredido testemunhas, ter sido atropelado, uma verdadeira confusão. E depois criminosos que teriam participado então de um roubo, que teriam fugido de uma caminhonete, que teriam sido atingidos por disparos de armas de fogo, que terminou em mais uma morte então aqui na cidade, e um outro criminoso que foi atingido e socorrido na Uai Roosevelt. Muitos detalhes, histórias que continuam sendo apuradas pela Polícia Civil, por isso que a gente veio aqui ao vivo, direto da Polícia Civil aqui da cidade de Uberlândia, entender cada passo que será tomado agora. Mais uma vez, a Polícia Civil confirmou que abriu uma investigação para cada uma dessas ocasiões. Ainda há muitas perguntas a serem respondidas e isso vai caber então a esse processo iniciado, um trabalho intenso aqui da Polícia Civil da cidade para entender quais seriam os autores e motivações que teriam levados a essa situação. Mas a gente compartilha de um sentimento, viu, Luciana, que é de uma sensação de insegurança muito grande depois dessa série de ocorrências, um fim de semana que dá até para ser considerado atípico aqui para a cidade. Por isso a gente abre esse espaço aqui no Cidade Alerta logo no início dessa edição de segunda-feira para dar explicações a quem está nos acompanhando para tudo que aconteceu, os detalhes, atualizações desses casos, mas também fazer esse compromisso de que a gente vai continuar acompanhando cada um dos desdobramentos dessa série de crimes então que aconteceu na cidade, para acompanhar de perto tudo isso. Deu para perceber que tem muito detalhe. Eu espero, Lu, que tenha ficado claro aí para quem está nos acompanhando os detalhes envolvendo então cada um desses fatos. E mais uma vez, Polícia Civil investigando, a gente vai seguir acompanhando e espero que em breve a gente tenha novas atualizações, principalmente para o público, para as pessoas, para tentar ter um pouquinho de alívio diante de uma série de situações que aconteceu aqui na cidade, né? Para que pelo menos sintam um pouco aí de segurança ao saber que essas histórias são esclarecidas. São muitas investigações em andamento, mas muitas perguntas sem respostas ainda. A polícia tem aí intensificado o trabalho de busca de informações envolvendo todos esses casos e pede ajuda da comunidade, porque muitas questões relativas a essas investigações ainda demandam uma busca de informação em campo, demandam aí da ajuda da comunidade. Então você que testemunhou, que tem informações, que sabe quem são as pessoas envolvidas, sabe o que estaria por trás de fato desses crimes que foram registrados na cidade, que entra em contato via 181, que é o Disque Denúncia Unificado, onde você não precisa se identificar, mas essas informações serão fundamentais aí para o decorrer dessas investigações. E lembrando, gente, que o WhatsApp do Cidade Alerta Minas está aberto não só para os nossos telespectadores que precisam de ajuda, mas principalmente também para você que tem informações sobre essas ações criminosas que nós mostramos aqui. Pode entrar em contato conosco, repassar o que você sabe, vamos garantir aí sigilo da sua identidade, você vai ser mantido em anonimato, mas nós precisamos também entender o que é que está por trás de tanta violência registrada aí no fim de semana aqui em Uberlândia. Como o João Ricardo disse, um fim
fim de semana atípico. Nós temos, de fato, várias ocorrências policiais aí registradas em todo o fim de semana, mas a maior parte delas envolve, inclusive, lesão corporal. Agora, tantos homicídios e tentativas como nós tivemos este fim de semana, de fato, chama a atenção e assusta a comunidade que anseia por respostas. Então, você que tem pistas sobre essas ações criminosas, pode entrar em contato tanto com a gente quanto com a polícia pelo 181. E o nosso WhatsApp também está à disposição dos familiares dessas vítimas que quiserem falar, fazer o seu pedido de justiça. O Cidade Alerta Minas estará sempre aí de portas abertas.